Finalmente chegou a série para responder a muitas perguntas sobre o desaparecimento de Rick Grimes e para onde a busca de Michonne para encontrar Rick a levou. Ele foi dado como morto após a explosão de uma grande ponte lá na 9ª temporada de The Walking Dead. E a maior parte do elenco seguiu em frente, supondo que Rick Grimes havia partido para sempre. Mas, como sabemos, esse não é o caso. Olá, meus queridos Walkers! Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. The Walking Dead The Ones Who Live estreou no Prime Video. Originalmente planejado para ser um filme da AMC para a televisão, mais tarde foi anunciado que seria uma trilogia de filmes com amplo lançamento nos cinemas pela Universal Pictures. No entanto, devido à pandemia e à conclusão da série principal, ela fez a transição para uma minissérie de televisão com 6 episódios. Quanto de The Walking Dead podemos realmente ter em nossas vidas? Mesmo sendo fã, confesso para vocês que cansei da história lá quando Negan começou a ficar bonzinho. Are you kidding me? E você, já comenta aqui se manteve fiel à série até o fim. A essência da série é incontestavelmente boa. Olhando lá para quando começou, mais de 10 anos atrás, era algo realmente inovador, focando na psicologia dos sobreviventes de um apocalipse horrível, em como a humanidade reagiria a isso. Mas claro que, apesar de tudo, eu queria saber que fim levou Rick, e dei uma chance para ver onde essa história iria de fato acabar. E me dei conta que depois de todos esses anos, apesar de ter dezenas de colecionáveis de todos os tipos dessa série, eu não tenho uma camiseta sequer. Shame on you, Gabi, shame on you. Cria vergonha na sua cara. Quando Michonne deixou de The Walking Dead no final da 10ª temporada, a penúltima, ela estava em uma missão para encontrar Rick, o seu marido, o amor de sua vida e pai de seus filhos, incluindo um que ele nem percebeu que tinha. E 5 anos após o incidente na ponte, sabemos que Rick ainda está vivo, pois foi retirado da ponte em explosão por Jadis, interpretada por Pollyanna McIntosh, pilotando um helicóptero CRM, a organização que é uma república cívico-militar muito bem estruturada. Também sabemos que ele tem enviado bilhetes em garrafas para Michonne, na esperança de que ela os encontre. Mas também sabemos que ele é considerado um consignatário no CRM, destinado a matar zumbis que estão do lado de fora dos portões. Segundo a carta dele, ninguém pode sair de lá. A cidade se autogere de maneira separada dos militares, e os consignatários são os trabalhadores que ficam na periferia da parte murada. Eles são obrigados a trabalhar limpando os zumbis em volta do conjunto de habitações, e só podem entrar na cidade para transitar após 6 anos de trabalhos. O que mais sabemos? Ele não deseja estar lá, pois sabe que Michonne e sua filha Judith estão por aí. Ele tentou escapar muitas vezes, e a 4ª fuga foi a mais extrema até agora. E sinceramente, achei desnecessário o que aconteceu. Não acrescentou nada na trama o que ele fez consigo mesmo, mas segue a vida. Ele também tem alguém ao seu lado, e é Donald Okafor. Ele vê algo em Rick, e é por isso que o mantém em serviço de consignação, junto com Thorne, uma outra recruta. Ele está testando os dois com o chefe das Forças Armadas, o General Bale. Além da República Cívica, há também 2 cidades que formam uma cúpula de governo, Portland e Omaha. E ao longo dos episódios é mostrada que uma delas cai, gerando assim parte do conflito que encaminha o desfecho final de toda essa trama. Na primeira metade, iremos acompanhar como Rick vive nesse ambiente. Tudo o que ele sente narrado em detalhes por ele mesmo, seus pesadelos e esperanças, além de como funciona essa comunidade e quais os seus planos. E por fim, como Michonne chegará até ele. E nesse caminho de Michonne, iremos ter bons momentos com novos personagens cativantes, que trouxeram um pouco daquela essência inicial de The Walking Dead. Pena que durou pouco. Até que, enfim reunidos, Rick e Michonne irão procurar uma maneira de escapar dali, mas também de lidar com os planos desse governo, que podem não ser tão bons assim para a humanidade que restou. Às vezes, durante essa série, parecia que os escritores estavam divididos entre contar uma história ampla
ou entregar uma história de amor focada sobre Rick e Michonne. O amor que tudo pode, tudo supera, até mesmo o fim dos tempos. Não, nada a ver, irmão. Isso impacta o show o suficiente? Não necessariamente, apesar de tornar tudo pouco lento e às vezes até chato. E fora de contexto, você tá ali matando zumbi, o pessoal da CRM te vigiando e você encontra um tempinho pra ir atrás da árvore, beijar e... ai, não sei, não convenceu. Mas ainda acredito que os episódios 2, 3 e 5 são sólidos. Mas a melhor parte mesmo foram as cenas entre Jadis e o Padre Gabriel, junto com o monólogo de Jadis no final. Pra mim foi o que mais valeu nessa série, junto com alguns flashbacks que fizeram lembrar dos bons tempos de The Walking Dead. The Ones Who Live também apresentou vários novos membros do elenco, incluindo Terry O'Quinn como General Bale, Leslie Ann Brandt como Phil Thorne, Matthew Jeffers como Nate e Craig Tate como Okafor. Esse elenco aproveita seu tempo limitado de tela para entregar uma série de cenas muito bem executadas, mas infelizmente foram subaproveitados por focar demais no Rick e na Michonne. Em especial Nate, que personagem incrível, que dariam bons episódios só focando na história dele. Mas não importa, se você é um fã raiz da saga e quer um desfecho sobre o que aconteceu com Rick, então você pode e deve ver sem medo. As perguntas serão respondidas, mas o clichêzão do final feliz... ah, isso pra mim foi blé demais. E pra você? Você curtiu? O que você achou desse final? Valeu a pena esperar? Comenta aqui. E foi isso, pessoal. Já sabe, se gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo seu. E se ainda não conhece, dá uma passada lá no meu blog que o endereço está aqui na descrição. E até a próxima!